Estamos de manhã no Brasil, obviamente. Agora é 1h39 da tarde em Israel e é para lá que nós vamos agora, como você sabe, né? Temos uma guerra nesse momento lá na região da faixa de Gaza e nós vamos conversar ao vivo com um curitibano que está lá vivendo tudo isso para trazer o relato dele direto lá do Oriente Médio, o Maurício Vencic, que está nesse momento no norte de Israel. Maurício, bom dia para você aqui no Brasil, boa tarde para você em Israel. Eu já começo aí demonstrando um sentimento de solidariedade a todo o povo de Israel nesse momento, que sofre muito com o que está acontecendo. E eu queria saber de você como é que está a situação de momento aí. Bom dia, boa tarde, está me ouvindo? Sim, acho que agora sim, vamos lá, vamos tentar, Maurício. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, pode falar, Maurício. A gente tá com um probleminha na conexão, vamos tentar refazê-la para ver se a gente consegue trazer as informações desse curitibano que está lá em Israel, vivendo todo esse momento de guerra. A gente volta na sequência, então, tentando estabelecer esse contato. Lembrando, né, que esse é mais um dia de troca de ataques lá na faixa de Gaza. Vários bombardeios já foram registrados nesta terça-feira e incomoda insistentemente a posição do governo brasileiro, que parece ali querer colocar uma equivalência entre terroristas e um Estado democrático constituído. Não há equivalência. O que o Hamas é um grupo terrorista. E por que terrorista? Né? Inclusive na origem da palavra, porque se utiliza do terror para levar a sua pauta política, fazendo inocentes sofrerem. Não é uma questão militar, é uma questão que civis estão sofrendo em relação a tudo isso. Então, quando você quer equiparar, né, o agressor ao agredido, né, você tenta ali fantasiar uma situação que não é real. E veja, a diplomacia do governo Lula, ela segue essa linha. O mesmo que acontece na guerra da Ucrânia, a Rússia agressora invadiu a Ucrânia agredida, mas o governo brasileiro tenta se colocar ali como um polo, né, indiferente a tudo isso. Agora ocorre o mesmo lá no Oriente Médio, né? Israel foi agredido, o país foi agredido, e o governo brasileiro tenta colocar, não, mas há uma questão histórica, Palestina, e qualquer debate intelectualmente honesto, claro que vai reconhecer que é uma questão palestina importante a ser discutida, mas não é desta forma, não é matando criança, não é matando inocente, não é matando jovens que estavam reunidos em um show, né, que se promove um debate político, Pedroso. E o governo brasileiro tenta equiparar as coisas, inclusive oficialmente, coisas que não são equiparáveis. É uma vergonha. Qualquer pessoa que acompanha minimamente o caso sabe que não dá para equiparar. Vamos lá. Você tem que entender o seguinte: quem media e fala em nome dos palestinos que estão sofrendo e sofrendo muito com tudo isso é a autoridade palestina, Mark. Não é o Hamas. O Hamas é um grupo que, inclusive, se opõe a todas as iniciativas de paz que foram tentadas ali para mediar a situação. Eles esvaziam todas as possibilidades de debate. E esse ataque ele vem justamente no momento em que a maturidade, alguns acordos entre os países árabes e o Estado de Israel estavam avançando. Então você tem uma agenda política de quem se beneficia com o terror. Não se iludam, tem mais coisas acontecendo nesse cenário internacional do que tenta a simplificação. Porque vejam só, os palestinos normais, que não acreditam no terror, que querem viver sua vida, querem superar todas as agruras do que acontece na faixa de Gaza, eles são prejudicados por esses terroristas. Então, assim, tem sim que localizar, identificar as lideranças, punir, para inclusive os acordos, a instalação do Estado palestino, a mediação do conflito, ele possa acontecer da melhor forma. O terror nunca é um caminho aceitável. Vejam só, a gente acompanhou sequestro, estupros, violência, os mais diferentes tipos de agressão. E quando o Brasil se nega a reconhecer o caráter de terroristas dessas pessoas, Mark, eles nos carregam sim para um campo vexaminoso. Eu fico constrangido com tudo isso. Vamos tentar então conversar mais uma vez
com o Maurício, que está lá no norte de Israel nesse momento, ele que está vivendo tudo isso, Maurício Vencic, curitibano. Maurício, você me ouve agora? A gente está com o delay na comunicação, né? Ele está literalmente em uma zona de guerra, né? A comunicação comprometida. A gente vai tentando, porque a informação é importante. E esse relato de um curitibano que está lá vendo tudo isso é importante. Você sabe, Pedroso, que o Maurício fazia o relato em outras oportunidades, que ele viu crianças sendo vítimas dos terroristas, mulheres já idosas, enfim, vítimas que estão padecendo ali diante de tudo isso. Como você acompanhou mais cedo, tentamos contato com o Maurício Vencic. Ele está no norte de Israel, está lá nessa zona de guerra, é curitibano, e vai trazer o relato pra gente da situação de momento agora. Não conseguimos usar conexão ao vivo, até pela situação lá das comunicações em Israel, mas ele gravou um depoimento que a gente leva ao ar agora. Olá, muito bom dia para quem está aí no Paraná, muito boa tarde para quem está aqui em Israel, um ótimo dia a todos. Queria primeiramente dizer que isso aqui não é uma guerra, é a luta de existência para um povo inteiro, e não só o povo judeu, e sim o povo de Israel, todos os cidadãos de Israel, independente de árabes, judeus, cristãos, todos os cidadãos que estão aqui. Agora, para o meu depoimento pessoal, sábado de manhã, em torno das 6 da manhã, eu recebi um chamado que mais de 1.500 terroristas entraram no território de Israel, invadindo comunidades para matar, esquartejar pessoas. Em torno de 10 da manhã, quando as lutas estavam no meio, eu cheguei à zona de combate, vi corpos de crianças, de mulheres, homens, idosos, eles não distinguiram, entraram para matar, foi um massacre. E durante longas horas de combate, tentando resgatar os civis, graças a Deus conseguimos tomar o controle da região. Tudo isso ao som de bombardeios, sirenes e ruas bloqueadas, caminhões nas ruas. Foi horas muito tensas lá embaixo. E agora eu estou no norte de Israel, cumprindo minha missão por aqui. Queria primeiramente agradecer a posição do governo de Israel poder se defender. Israel tem o direito de se defender, não sei como tem o direito, deve se defender, porque é uma guerra existencial e sempre a gente tem que estar alertas e a gente precisa se defender. Em segundo lugar, queria dizer que o que eu mais me decepcionei lá foi o jeito que eles não olharam para homens, mulheres, simplesmente mataram. E eu, durante meu serviço, nunca fui ensinado a matar crianças, a atingir hospitais, escolas, mesquitas. Sempre respeitamos o próximo. E isso me decepcionou muito. E agora, nesse dia, estamos se preparando, com a cabeça muito tranquila, mas focando na nossa missão, que é manter os nossos familiares em segurança. E queria mandar um abraço para todos aí, minha família que está aí no Brasil, minha família que está aqui em Israel, dizer que amo a todos e que quando isso acabar, se Deus quiser, o mundo vai saber a verdade. Esse é o Maurício Vencic, que está no norte de Israel. Ele é curitibano e faz parte do exército israelense e fez o relato ali da situação de momento. A gente já falou aqui, Pedro, sobre essa situação lá em Israel. Ninguém aqui é especialista em Oriente Médio, é bom falar isso, né? A situação bem complexa, mas não é preciso ser especialista para constatar a barbárie. Você escutou ali, né, o depoimento de quem lá estava, né? Crianças, idosos, né, não viram a quem, atiraram sem perguntar, né? Não é assim que se faz isso, né, em nenhum lugar do mundo, e é preciso que o mundo dê uma resposta ao que aconteceu lá, sob pena de isso poder sim se escalar para o mundo todo, né? Aí virão lá os diplomatas, os especialistas em relações internacionais, dizendo que não dá para falar isso, que é muito cedo, mas veja, aí você pega lá o que diz, né, o Estatuto do Hamas. Primeiro que eles dizem que o termo que eles usam é jogar Israel ao mar, é o termo que eles usam. Eles não querem,
Eles questionam a existência de Israel. Não é ali a porcentagem de terra. Tanto é que os acordos sempre foram mais vantajosos, as propostas de acordo sempre foram mais vantajosas aos palestinos. 85% do território ficaria aos palestinos, mas eles não querem, porque eles questionam a existência por si só do Estado de Israel. E o mesmo estatuto diz que a questão não é só Israel, é liberar o mundo de quem não professa a religião deles. É isso que eles dizem lá nos escritos, enfim, no que os fanáticos, no que esses fundamentalistas pregam por aí. Por isso que é importante ter atenção com o que acontece lá, e a resposta tem que vir. E tem que vir de forma muito contundente. Ocupar nesse momento o Conselho de Segurança da ONU, que é um papel do Brasil representado pelo seu presidente, não é algo menor. Então deve sim respeitar o papel das instituições que ali estão, e esse risco de a guerra escalar, ele é real. Porque você já tem um conflito instalado ali na Rússia, você tem já conflitos velados em outras regiões do mundo, Taiwan, então assim, a gente não pode minimizar e muito menos tentar imaginar que isso é simplesmente a guerra ou a ação de resistência de um povo. Não é. É o terror instalado, e o terrorismo ele deve ser banido de todas as formas. Mas que eu ficava aqui emocionado, percebendo um jovem brasileiro precisando mandar um recado para a família dessa maneira, em algum momento, sabe, sensibilizando e esperando que a verdade venha à tona. E muitas vezes o nosso governo tenta ali jogar a verdade para baixo do tapete. É constrangedor, para dizer o mínimo.